paz do Senhor, bem-vindos ao programa Escola Bíblica Dominical, uma realização Assembleia de Deus, Missão aos Povos. Nós queremos te convidar para, antes de nossa aula começar, se inscrever em nosso canal. Se você já é um inscrito, ative o sininho de notificação e fique por dentro de todas as novidades que temos aqui no canal ADMP TV. Nós temos cultos ao vivo, nós temos congressos transmitidos de forma maravilhosa, fazendo um trabalho missionário. Portanto, inscreva-se, compartilhe, curta o nosso programa, curta o nosso canal, deixe o seu comentário, a sua opinião, ela é muito importante para nós. Venha fazer esse programa conosco. Este programa, como sempre falamos, é feito por mim e por você. Hoje nós temos mais uma aula abençoada para as nossas vidas. Portanto, vamos a mais uma lição. Como é de costume, nós sempre pedimos aos irmãos que antes de nossa aula começar, o irmão pegue o seu bloco de anotações, o seu caderno de anotações, não é? O seu notebook, o seu tablet, para que as principais referências, para que as principais anotações, aquilo que eu achar interessante, seja devidamente anotado, tá? É muito importante, nós estaremos comentando a revista em paralelo com os tópicos que serão aqui posicionados, portanto é muito importante que o irmão, a irmã, você professor, esteja sempre a postos para anotar aquilo que realmente faz sentido, que é interessante para você e para enriquecer a sua aula com esse subsídio tão maravilhoso. A nossa lição é a lição de número 9. Estamos caminhando para a parte final do nosso curso, do nosso trimestre, que tem sido um trimestre edificante, um trimestre que temos sentido muito a presença de Deus quando estamos estudando e meditando a sua palavra santa. A nossa lição tem como título Contrastes na adoração da antiga e da nova aliança. O nosso textuário diz o seguinte: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus capítulo 9, versículo 22, palavras do nosso Deus. Nós podemos fazer como um caráter introdutório dessa nossa aula, uma reflexão livre, de que nós finalmente chegamos no âmago dessa epístola. Nós finalmente chegamos no textuário neotestamentário da carta escrita aos Hebreus. Por que nós estamos falando sobre isso? Nas aulas anteriores, nós percebemos que houve um crescimento gradativo da comparação entre Jesus e o seu papel, juntamente com figuras e papéis desenrolados no Antigo Testamento. Começamos comparando Jesus com os anjos, que são seres que ocupam um papel muito importante na liturgia hebraica, e colocamos Cristo como superior a eles. Depois, nós trabalhamos com Cristo superior a Abraão, com Cristo superior a Arão, o seu sacerdote também superior à ordem levítica, a ordem arônica, baseado em um sacerdote de ascendência de Melquisedeque. E no nosso último encontro, nós comparamos o tabernáculo erigido no deserto, sob o regime da antiga aliança, com a nova aliança alicerçada no sacrifício efetuado por Jesus Cristo no Gólgota. Portanto, finalmente nós chegamos numa parte importante, que é a comparação do culto e das figuras tipológicas do culto antigo, do Antigo Testamento, o culto veterotestamentário, com o culto proposto por Jesus e alicerçado sobre a nova aliança. É edificante saber que nós estamos agora no pináculo, no ponto mais alto de nossa epístola. A partir daqui, o que nós temos
é um desdobramento, uma reflexão do autor sobre o culto. Na lição passada, nós abordamos isso, tangenciamos, claro, né, de uma forma rasa ainda, sobre essa importância do culto, a diferença entre aquilo que é sombra, aquilo que é cópia e o que é original. Pois agora chegou a vez de detalharmos sobre o tabernáculo. E é justamente nesse ponto que o nosso escritor se debruça na sua epístola aos Hebreus. O tópico 1 de nossa revista tem como subtítulo o culto e seus elementos na antiga aliança. O que nós temos a partir de agora é que no capítulo 9, o escritor aos Hebreus, ele começa fazendo um inventário do que havia no tabernáculo erigido lá no deserto. Ele traz à memória das pessoas que liam aquela carta o esplendor que havia no tabernáculo. Ele até evita falar a palavra templo. Nós poderíamos alongar o porquê que ele não fala templo, e sim porque ele fala sempre tabernáculo. Existem pelo menos duas versões disso, né? Algumas pessoas dizem que ele não fala templo porque provavelmente o templo já estava destruído, outros dizem que não, é simplesmente uma estilística desse autor. Mas o mais importante é que, independente do qual motivo pelo qual ele se abstém de falar a palavra templo e fala a palavra tabernáculo, o mais importante é que ele quer chamar a atenção dos seus leitores para a importância do antigo tabernáculo. E para isso, ele faz uma comparação. E eu queria refletir um pouquinho com você sobre o antigo tabernáculo e o que ele, como ele era, do que ele era constituído. Inclusive, se você, professor, tiver como fazer uma busca na internet, procurar por imagem e projetar essa imagem para o seu aluno, será muito edificante para eles visualizarem como era um esquema, não é, do antigo tabernáculo. O antigo tabernáculo, ele era baseado no formato de uma casa egípcia. Na verdade, estamos falando de uma construção em forma de tenda, de forma retangular, que media cerca de 45 metros de comprimento por 22 metros e meio de largura. Era um ambiente, um espaço retangular que era fechado por uma cortina. Essa cortina, ela tinha cerca de 2,5 metros, alguns dizem 2,30 metros, mas era uma cortina que acompanhava a altura exata. Havia uma porta do lado leste, era a única porta que dava acesso ao tabernáculo, e era uma porta muito larga, uma porta de 9 metros de largura, segundo a própria Bíblia Sagrada, medindo também cerca de 2,5 metros de altura. Quando os irmãos leem Êxodo, capítulo 25, do capítulo 25 até o capítulo 31, e depois retomando do capítulo 35 até o capítulo 40, os irmãos terão uma noção da grandiosidade dessa tenda erigida no deserto. A começar pela sua cortina. A cortina que cercava o tabernáculo, ela tinha 4 camadas. A primeira camada, ela era feita de couro, de pele de um animal chamado texugo. Não era uma pele bonita, era uma pele grossa, resistente, e justamente por isso que ela foi usada pelo lado externo do tabernáculo. Não era bonito de se ver. É interessante que muitos comentaristas, como o próprio William Hendrickson, ele diz que essa pele de texugo que estava envolvendo a parte externa do tabernáculo, ela faz uma alusão à passagem de Isaías que diz que, olhando para Cristo, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Isso está em Isaías capítulo 53, versículo 2. Portanto, a parte externa remetia justamente a uma resistência,
a parte externa não tinha uma beleza extravagante, mas era resistente para proteger a tenda das intempéries do templo. Nós tínhamos uma segunda camada já de linho, e era um linho escarlata, um linho tingido de vermelho, e esse linho tingido de vermelho perfazia a segunda camada da cortina do tabernáculo. Esse linho vermelho é a primeira alusão que nós temos ao sangue da expiação, justamente para aludir à cor vermelha, cor do sangue inclusive que era utilizado, que era derramado nos sacrifícios realizados ali no tabernáculo. A terceira camada que vinha na cortina de linho era uma camada de pele de cabra. Essa camada remetia mais uma vez também à expiação. Isso porque no sacrifício da expiação eram mortos 2 animais, 2 bodes. O primeiro bode tinha o seu sangue derramado, era oferecido em sacrifício, representando a cobertura do pecado, enquanto que o segundo bode, chamado também de bode expiatório, ele era levado para fora do arraial e expulso, tocado para o deserto. Portanto, a terceira camada, ela remetia justamente para, mais uma vez, a figura da expiação. E a última camada que nós temos no tabernáculo é uma camada de uma cortina de linho muito fino, muito bem bordado. Nessa bordagem, nesse bordado, havia figuras angelicais bordadas e formava a quarta interna camada de cortina do tabernáculo. Portanto, o próprio revestimento do tabernáculo era algo muito bonito. O tabernáculo ele era dividido em 2 partes. Uma parte que ocupava cerca de 2/3 dele era composto pelo Santo dos Santos. A outra parte, que era um formato cúbico de 4,5 metros por 4,5 metros, não é? Por 4,5 metros de altura também, era o chamado Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos. A nossa revista, ela no tópico 1, ela se alonga sobre isso aqui. No lugar santo, nós temos algumas peças muito importantes para o culto hebraico. Havia ali, no lugar santo, o candelabro de ouro, que era uma espécie de porta-luz daquele lugar. A Bíblia diz que aquele candelabro ele foi construído com 1 talento de ouro. Para os irmãos entenderem melhor o que isso significa, o talento é uma unidade de medida antiga, que ele variava muito de região para região. Nós temos o talento grego, o talento romano e nós temos o talento egípcio. Como o povo de Israel havia saído do Egito, provavelmente o talento a que se refere em Êxodo é o talento egípcio, que era de aproximadamente 27 quilos. Meus irmãos, estamos falando de 27 quilos de ouro maciço. O grama atual do ouro está girando na faixa de R$ 138. Isso quer dizer que eles haviam gasto cerca de 3.700.000 reais, se fôssemos fazer um arredondamento para a nossa moeda corrente hoje, só naquele candelabro. E o detalhe é que todo o tabernáculo ele foi construído de forma voluntária. Então estamos falando de um porta-luz, de um candelabro, que hoje estaria orçado em pelo menos R$ 3.700.000. Esse candelabro, a nossa revista cita no tópico 1, dizendo que ela representa o testemunho do povo de Deus, como luz que brilha sobre a terra. O testemunho do povo de Deus. Nós temos ainda uma outra figura que aparece nesse lugar, que é a mesa dos pães da propiciação. Era uma mesa muito larga, segundo o próprio livro de Êxodo, era uma mesa que media quase 1 metro de comprimento. A Bíblia diz que, fazendo uma produção das unidades, seria uma mesa de acácia com mais ou menos 90 centímetros de comprimento. E sobre essa mesa eram colocadas 12 pães em 6 fileiras, sempre ao sábado.
Era um pão muito bem feito, com a farinha mais fina, e só o sacerdote poderia provar desse pão. A nossa revista deixa bem claro que esse pão, ele fala sobre a comunhão com Deus, posteriormente resgatado na figura da própria Santa Ceia, o corpo de Cristo, representado ali pelo pão. Havia ainda o altar do incenso. Sobre o altar do incenso, eram queimados incensos, obviamente. Quando a gente fala de altar de incenso, estamos falando de um altar que, segundo a própria Bíblia, ele era um retângulo também, só que ele era bastante alto, ele tinha quase 1 metro de altura, com 45 centímetros de comprimento. Sobre esse altar, a queima do incenso significava a intercessão, a oração mediante Deus. Perceba que todos esses elementos têm uma tipologia aplicada. Nós não vamos ficar aqui nos alongando mais em cima disso, mas é importante que o irmão conheça tais definições que a nossa revista traz muito bem. Já no Santíssimo Lugar, nós temos a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança, nós tínhamos ali dentro 3 itens extremamente sagrados para os hebreus. Nós temos um pouco do maná, significando a provisão de Deus, aquele maná que foi derramado no deserto por meio do milagre de Deus. Nós tínhamos dentro daquela urna uma vara, que era o cajado do irmão de Moisés, Arão, um cajado que havia florescido como milagre, não é? E nós temos a principal peça daquilo ali, que é justamente as tábuas da lei, escritas pelo próprio Deus, entregues a Moisés. Aquela arca, ela era toda feita de madeira de acácia, coberta com ouro. Sobre a tampa dela havia o propiciatório, a tampa era chamada de propiciatório, a tampa da arca, e sobre essa tampa havia 2 anjos, 2 querubins talhados, 2 esculturas de 2 querubins talhados, com asas abertas, asas erguidas, todo feito em ouro. Portanto, o irmão consegue imaginar a grandiosidade do tabernáculo? Consegue imaginar a grandiosidade dessa tenda? Era linda. O autor aos Hebreus, ele traz isso à memória. Pense, nós tínhamos uma tenda com 20 colunas de mármore, na região norte e na região sul, né, sustentando a parte norte e sul das cortinas, 10 colunas de mármore nas laterais, e na ponta de todas elas, a Bíblia chama de capitel, na ponta dessas colunas havia prata puro. Nós tínhamos mais de 1.400 quilos de ouro, mais de 1.300 quilos de prata, sem contar os quilos de bronze que foram utilizados para a construção do tabernáculo. Era realmente algo ímpar. Mas o autor aos Hebreus, ele traz isso de forma antagônica. Porque ao mesmo tempo que ele mostra a beleza daquele lugar, que era onde se celebrava o culto a Deus, ele diz o seguinte: espera aí, pense comigo. Você, povo, o máximo que vocês podiam fazer, vocês hebreus, o máximo que vocês podiam fazer era chegar até o átrio. Até a porta do átrio, na verdade, até o umbral da porta leste que dava entrada ao átrio. Porque no santo lugar, apenas no átrio mesmo, apenas os levitas e sacerdotes podiam entrar. No santo, apenas os sacerdotes. E no santíssimo lugar, apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano, no dia nacional da expiação. Portanto, era uma beleza externa, era uma beleza distante, era uma beleza longínqua. E o autor dos Hebreus, ele traz isso para que este povo entenda que, enquanto que lá na antiga aliança havia esse isolamento, o povo via a glória, mas a porta estava fechada, porque eles não podiam entrar e participar eles mesmos daquele culto. Em Cristo, a porta do tabernáculo celestial, ela está definitivamente aberta. E é em cima disso,
que esse escritor, ele se debruça agora sobre a eficácia do novo tabernáculo frente à beleza, frente a toda a glória, pompa que o tabernáculo do deserto tinha. Ele agora mostra que a eficaz salvação realmente está em Cristo. No item 2, a nossa revista diz a eficácia do culto na nova aliança. Nosso tópico 2. No capítulo 9 de Hebreus, versículo 6, começa a haver agora uma comparação. E depois de fazer todo o inventário do antigo tabernáculo, todos os hebreus, leitores daquela carta, achavam que ele faria uma apologia, ele faria uma apoteose sobre o tabernáculo. No versículo 10, ele resume tudo aquilo, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Que contraste! Que contraste! Depois de citar a glória do antigo tabernáculo, de relembrar toda a pompa que havia, ele resume dizendo, olha, mas tudo isso era comida. Tudo isso era abluções. Abluções são ofertas religiosas, ofertas a Deus. Tudo isso são justificações da carne, impostas até o tempo da correção. E diz, olha, nada disso poderia remover o pecado de vocês. Nada disso poderia realmente tirar, extirpar, limpar de vocês, tornar vocês perfeitos adoradores, no que diz respeito à sua consciência. Vocês ofereciam cultos, vocês ofereciam ofertas, mas isso era algo tão externo, que ele inclusive usa uma coisa interessante, que nesta passagem ele nem diz que era sombra, ele usa o termo parábola, para mostrar que aquilo que eles faziam era muito mais uma instrução, porque a parábola tem essa principal finalidade, que é instruir. Então aquela adoração que eles faziam lá no deserto, era muito mais em caráter de instrução, do que caráter de realmente justificação. Havia um limite muito grande. Aquela oferta ela era eficaz para aqueles famosos pecados, chamados de pecados sem consciência. Mas o pecado voluntário ela não atingia. Do que adiantava aquela glória, se aquele sacrifício todo, aquela pompa toda, aquele reflexo, aquela sombra não tinha eficácia para realmente purificá-los do pecado? Cristo é chamado pelo autor aos Hebreus aqui de como verdadeiro fiador da nova dispensação, como grande sacerdote, porque essa nova aliança só seria possível a partir do momento em que ela estivesse estabelecida e alicerçada sobre este sacrifício eficaz, não sobre figuras, não sobre sombras, mas sobre o excelso e doce sacrifício de Cristo. Irmãos, quando olhamos para esta passagem, nós podemos abrir aqui um grande parênteses para fazer uma própria análise pessoal. Permita-me isso, dizer para os irmãos que muitas vezes pensamos tanto no culto externo, muitas vezes olhamos tanto para aquilo que está ali fora, sendo que na realidade a eficácia do culto não está na pompa que ele apresenta, não está na grandeza, beleza, brilho dos seus utensílios, mas sim na consciência, no culto oferecido intimamente, colocado pelo próprio Espírito Santo, dando-nos a oportunidade de oferecer um culto racional. É por isso que havia aquela cortina que separava, que limitava, que não permitia que o homem chegasse a Deus. Mas a eficácia do culto da nova aliança está no momento em que Cristo, de braços abertos na cruz, clama tetelestai,
está consumado. Naquele momento, o Santo dos Santos já estava vazio. Os judeus não tinham mais no templo aqueles utensílios que tinha até então, mas ainda assim, o véu, o grande véu que separava os homens de Deus, ele é rasgado de alto a baixo, significando que, mais uma vez, temos comunhão com Deus, e que a separação entre o homem e Deus havia terminado. Que coisa linda, que coisa bela! A eficácia da nova aliança, do novo culto, está no nosso culto racional. Está no ato de que, mais uma vez, temos uma comunhão plena com Deus. Naquele culto que oferecemos a Deus, baseado em santidade, em busca. E temos o privilégio de sermos, mais uma vez, chamados de filhos de Deus. Isso é algo que não há nada, meu irmão, que possa comprar. Nem ouro, nem prata, nem bens preciosos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E finalmente o tópico 3 tem como título a singularidade do culto da nova aliança. Uma coisa interessante que o autor aos Hebreus faz é que ele é um exímio professor, então ele repete bastante muitas coisas para os seus leitores gravarem aquilo e aprender. Nós sempre dizemos que a mãe do aprendizado é a repetição, não é verdade? Então ele várias vezes repete o argumento que nós inclusive citamos na lição anterior, de que a primeira aliança dependia da observância da lei, não é? Enquanto que a nova aliança, ela depende unicamente da observação, guardar e respeitar, servir a Cristo, entregando-se a Ele no seu sacrifício. Essa é a grande questão. No entanto, veja só, nós temos aqui uma ideia básica, mas desafiadora. Porque a lei, o limite dela era a voluntariedade. O homem pecou de forma voluntária, acabou. Ele não conseguia, a lei não conseguia extirpar aquele pecado. Agora pense você então, Cristo, ele entra, segundo o próprio capítulo 9, no tabernáculo celestial. Um tabernáculo muito perfeito. Ali ele cumpre a sua intercessão plena. E agora ele está pronto a nos perdoar. Enquanto a lei não permite que haja pecado voluntário com arrependimento, o sacrifício de Cristo permite. Então nós temos aqui uma característica extremamente interessante do sacrifício de Cristo, é que ao contrário da lei, este sacrifício, ele é retroativo. Por quê? Porque, irmão, quando nós nos aproximamos de Cristo, nós já nos aproximamos completamente manchados, já nos aproximamos em pecado. A própria Bíblia registra isso, em pecado concebeu-me minha mãe. Nós já nascemos em pecado, temos em nós natureza pecaminosa, nós chegamos a Cristo. Portanto, o sacrifício de Cristo, a eficácia do sacrifício de Cristo, está justamente no fato de que é uma eficácia retroativa. Ela pega os pecados que nós cometemos e lança ao mar do esquecimento. Ao mesmo tempo que é retroativo, ela é vanguardista, futurista, porque é um sacrifício atemporal. Ele abrange o passado, está estabelecido no presente e nos livra da ira futura. Veja como esse sacrifício, ele é perfeito. Ele é capaz de eliminar as consequências de pecados cometidos sob a antiga aliança. E é nesse ponto que o autor aos Hebreus, aqui ele fala, olha, por mais bonito que fosse, Cristo entrou de uma vez por todas no sacrifício, no santuário, no tabernáculo celestial. Cumpriu a sua oferenda e agora intercede por nós. Portanto, se vocês quiserem voltar à lei, vocês terão
resultados desastrosos. No capítulo final de Hebreus, nos versículos finais do capítulo 9 de Hebreus, nós temos duas grandes verdades que é interessante e bom pontuar aí. A primeira verdade é que o sacrifício de Jesus obtém o perdão do nosso pecado passado, que é o que nós acabamos de falar, é o que nós acabamos de dizer. É um sacrifício retroativo, é um sacrifício perfeito e eterno. Deus lança tudo longe de si. A nossa dívida, ela está cancelada de uma vez por toda. A promissória que tinha o nosso nome, ela foi rasgada. E agora nós não devemos mais nada, porque Cristo pagou a dívida por nós. Em segundo lugar, que o irmão deve pontuar aí, você, professor, deve anotar, colocar em sua aula, e que também é o fechamento de nossa revista, é que o sacrifício de Jesus, ele nos abre uma esperança, uma nova vida futura. Ele abre a nós o caminho da comunhão com Deus. Esses versículos finais, eles nos mostram que em Cristo Jesus há uma possibilidade de uma vida diária, de amizade, de comunhão com Deus, algo impensável após a queda do homem. E agora, o autor, ele coloca-nos diante de uma análise profunda e reflexiva. A lei, ela era perfeita, mas ela não nos dava a disposição para obedecê-la. O tabernáculo era maravilhoso, lindo, riquíssimo, mas nós não tínhamos acesso a ele. Ele era vetado a nós. Porém, na nova aliança, com um culto estruturado novamente, um novo culto, onde o templo, mais do que qualquer coisa, sou eu e você. O nosso coração agora é a habitação do Espírito Santo, é a habitação de Deus. Não mais o santíssimo lugar. O nosso coração se torna santíssimo. E é por isso que temos que viver uma vida em santidade. E é esse culto que nos liga e nos faz, mais uma vez, ter vida plena, vida em Cristo Jesus. Pelo que Jesus fez e pelo que é, o peso do nosso passado desaba. Oh, aleluia! O peso do nosso passado cai e a nossa vida futura está com Deus. Temos vontade de chorar, de alegria, e fico muito emocionado quando penso sobre isso. O meu pecado desabou e hoje eu posso oferecer um culto limpo, racional, juntamente com o nosso Deus. Que privilégio maravilhoso! Que privilégio glorioso esse! Quando vamos ministrar na lição, temos que orar, buscar de Deus, jejuar, para que essa alegria que nós estamos sentindo, essa comunhão plena com Deus, se reflita também naqueles que estão nos ouvindo. E aí onde você está, em nome de Jesus, que você sinta também essa glória, essa paz maravilhosa, que é oferecer a Deus nosso culto maravilhoso, um culto racional. Hoje, diferente de outras vezes, eu quero concluir nossa aula com uma oração a Deus, para que onde quer que as minhas palavras estejam chegando, talvez você seja alguém que às vezes nem crente é, que apareceu por aqui, ou você recebeu esse vídeo de alguém pelo seu WhatsApp, pelas suas redes sociais. Eu vou orar por você, para que você entenda como é glorioso estar vivendo a nova aliança. E para você, meu irmão, também, iremos orar junto, agradecendo, porque temos a oportunidade de oferecer esse culto a Deus. Antes dessa oração, eu quero agradecer a você que mais uma vez esteve conosco aqui, você que nos acompanha semanalmente, muito obrigado. Somente Cristo pode retribuir tudo que os irmãos têm feito, nos dito, nos incentivado. Que você possa crescer juntamente conosco. Nós
vamos mais uma vez convidá-los para se inscrever em nosso canal, o canal ADMP TV, clicar no sininho de notificação e acompanhar-nos em nossas novidades. Este trabalho é um trabalho missionário também. Queremos agradecer aos irmãos que estão em outros países, que já têm testemunhado, irmãos de outras cidades, que têm nos procurado, que Deus possa, em Cristo Jesus, sempre lhes abençoar. Nós estamos com o coração gratos a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito. Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, neste momento nós queremos Te louvar, queremos Te glorificar, queremos Te exaltar, Senhor, porque como é maravilhoso saber que hoje vivemos debaixo de Tua graça. Graça essa, Senhor, que nos alcançou no momento em que estávamos pensando que era o fim. Não merecíamos, não, Senhor, tínhamos direito de estar aqui, mas o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito, nos tirou do mundo e nos trouxe para viver debaixo dessa nova aliança. Nós Te glorificamos porque o Teu sangue puro, vicário, derramado na cruz do Calvário nos alcançou, nos deu vida e nos deu vida com abundância. Senhor, onde quer que este programa esteja chegando, onde quer que nós estejamos alcançando, que vidas estejam sendo transformadas pelo ensino da Tua palavra. Senhor meu Deus, nós Te louvamos porque hoje podemos diretamente estabelecer contigo o nosso culto individual, o nosso culto racional. E que, Senhor, não permita que percamos a santidade, não permita, Senhor, que erremos, mas que sejamos como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus, em Cristo Jesus, lhe prospere sempre mais.